Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil aqui do curso da UAB, e o assunto de hoje é a posse. Quando a gente estuda a posse, a gente tem que ter uma consciência inicial. Trata-se de um dos assuntos de maior dificuldade quanto à sua compreensão, que a gente vai tratar em todas as matérias do direito civil. Então, aqui nessa frente, esse é um dos assuntos mais difíceis de serem tratados. E justamente por conta disso, eles demandam um estudo, uma compreensão um pouco mais elaborada, um pouco mais detalhada, ok? A gente começa falando sobre a posse, tratando sobre as teorias que tentam explicá-la. A teoria clássica, a primeira teoria, a teoria que já foi superada, é a teoria do Savigny. E essa teoria, ela vai dizer que é preciso, que é a teoria subjetiva, ela vai dizer que é preciso a conjunção de dois elementos para que você consiga determinar o que é a posse. Ele vai dizer que você vai ter a posse de alguma coisa quando você tiver o domínio físico dessa coisa e o que ele vai chamar de animus domini sobre essa coisa. O que é este animus domini? É possuir a coisa como se sua fosse. Ou seja, você exerce essa propriedade, essa posse, tendo o domínio físico, mas não é só um mero domínio físico. Você tem o domínio físico e trata essa coisa como se sua fosse. Pela teoria objetiva, que é a teoria do Jhering, ele vai dizer o seguinte: não, para você ter a posse de alguma coisa, você precisa ter o corpus, que é o quê? É o domínio para a finalidade econômica da coisa. Então, a questão do animus domini, ela vai ser posta como uma coisa de menor importância e que não vai ser determinante ou não para dizer se você tem a posse. Essa é a teoria objetiva, ou seja, é considerado tão somente se a pessoa exerce o domínio para a finalidade econômica da coisa. Então veja, a gente tratou aqui de duas teorias que tentam explicar exatamente esse conceito da posse. Então, vamos agora tentar trabalhar esses assuntos de uma forma um pouco mais abstrata, um pouco mais genérica, para que facilite assim a compreensão. Bom, sobre essas teorias é importante dizer que o Código Civil adota a objetiva, ou seja, a segunda teoria. Mas existem casos em que ele trata de uma exceção. Então veja, para você garantir a posse, você precisa exercer o corpus sobre ela, ou seja, o domínio para a finalidade econômica daquela coisa. Então, se você, por exemplo, tem o domínio de um bem imóvel porque você reside ali, você está cumprindo a finalidade econômica daquela coisa e, portanto, e de acordo com a teoria do Jhering, que foi adotada pelo nosso Código Civil, você detém a posse daquela coisa. E, gente, é muito importante a gente tratar a distinção entre o que é posse e o que é propriedade. A propriedade, ela é aquela inerente a quem tem o domínio da coisa, o domínio sobre aquela coisa. Então, quando você fala em propriedade, você está falando em quem é o titular daquele bem, quem pode exercer sobre ele todos os poderes inerentes à propriedade. E são eles 4. O poder de uso, poder de gozo, o poder de disposição e o poder de reivindicação. A gente vai tratar no detalhe, quando a gente estiver estudando propriedade, cada um desses 4 elementos. A gente vai tratar isso no detalhe, mas desde já é importante vocês saberem a diferenciação entre uma coisa e a outra. A posse é este domínio físico e que não necessariamente vai ter relação com você ser o efetivo proprietário sobre aquela coisa.
Então, a propriedade, que vai pressupor, além dos poderes inerentes à propriedade, né, tem que acrescentar mais uma coisa, também o título de proprietário, ela é uma coisa. A posse, ela não está necessariamente vinculada à propriedade. O que é o usual? É que quem tem a posse seja o proprietário. Por quê? A coisa se pertence a uma pessoa, tem-se como presunção de que ela vai fruir, usar, gozar, dispor e poder reivindicar sobre ela. Mas não necessariamente vai ser assim. Então vamos trazer isso para um caso concreto para que a gente consiga visualizar melhor e desde já traçar a diferenciação que é possível entre a posse e a propriedade. Vamos lá. Imagine um terreno que é de propriedade de B. Então vamos lá, vamos trazer aqui para o quadro. Imagine que você tem um terreno e esse terreno é de propriedade de B. Ok? Passa-se um determinado interstício temporal e este terreno ele é invadido pelo A. Então o A vai lá e invade e passa a morar neste lugar. Então ele pega esse terreno, ele constrói uma casa, ele passa ali um tempo imenso. Veja, nessa situação, quem é o proprietário deste imóvel? Quem é o proprietário deste bem imóvel, deste terreno? O proprietário é o B. Mas quem tem a posse deste terreno? Quem tem a posse é o A. Por quê? Porque ele vai exercer o domínio físico, o domínio econômico. É ele quem terá a posse sobre aquele bem imóvel. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que posse é distinta de propriedade e que não necessariamente aquele que possuir a propriedade vai também ter a posse daquele bem imóvel, ok? Ou de bem imóvel também é aplicável isso. Bem, pela doutrina estrangeira, muito se discute sobre uma função social da posse. E isso é bastante forte em doutrinas e legislações do direito comparado, mas é algo que não foi internado aqui pelo nosso direito brasileiro, pelo menos não de uma forma tão expressa. Existe uma corrente doutrinária que vai dizer que a função social da posse, ela decorre da função social da propriedade. Por quê? Se você tem que observar uma função social para a propriedade, porque é isso que a Constituição determina, por uma via reflexa, você também tem que observar a função social da posse. A gente vai ver que este fato, o fato de você ter a posse de algo, vai trazer diversas consequências jurídicas. E a maior parte dessas consequências jurídicas vai justamente ser extraída a partir desse conceito que se extrai, pelo menos reflexamente. Então vamos trazer isso para um caso concreto. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, né, ainda nesses blocos de aula sobre posse, mas só para a gente ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Seguinte, imagine que você está lá e está num terreno e você passa 30 anos e o proprietário desse terreno nunca apareceu ali, seja para contestar a sua posse, seja para reivindicar a sua propriedade, o direito à propriedade, porque afinal de contas lhe foi subtraída a posse, certo? Porque uma coisa é muito importante. A posse, ela ocorre neste caso em detrimento de outra, ok? Não pode o proprietário e aquele que reside sem o título e sem poder usar dos 4 poderes da propriedade, que a gente acabou de falar, eles não podem concomitantemente exercer a posse. Então o que quer dizer? Se o cara que está lá há 30 anos está exercendo a posse, é porque o proprietário não está, ok? Então imagine que depois de 30 anos, esse sujeito resolve reaparecer e reivindicar esse título de propriedade e que, portanto, ele, né? E aí a gente vê que a decorrência da propriedade, uso, gozo, fruição e reivindicação, ela pressupõe que você, inclusive, tenha essa posse. Então imagine que 30 anos depois,
ele ingressa no Poder Judiciário e deseja ser reiterado na posse que teve há 30 anos atrás. Ora, se a gente fala numa função social da propriedade, é evidente que essa pessoa ela foi relapsa, ela descuidou daquilo que lhe pertencia, daquele patrimônio que era dela, porque ela permitiu que uma pessoa tivesse a posse daquele bem imóvel por um período prolongado de 30 anos, nesse nosso exemplo, sem contestar aquilo que estava acontecendo. Então, ora, é evidente que aí a legislação vai criar mecanismos e institutos que vão tornar possível a reversão dessa situação e, mais ainda, em atenção a dois fatores primordiais. Primeiro, a função social da propriedade, e aí, para o que alguns entendem, também existe a função social da posse. E segundo, o direito não socorre a quem dorme. Então, velha máxima do direito. Então, atenção a esses dois princípios, em atenção a esses dois institutos, é que a legislação criou, por exemplo, o Instituto do Uso Capião. Então, o que vai ser esse instituto? Passado um tempo de posse mansa, pacífica, que não foi contestada, a depender do cumprimento de determinados prazos em determinadas situações, a depender do terreno, do bem imóvel que seja, é possível a aplicação desse instituto. E aí, vejam só, não só a posse vai ser assegurada, como também a titularidade, a propriedade daquele bem vai ser privilegiada, vai ser passada para aquele que estava na posse há 30 anos. Mas vai além disso. A gente vai ver que o legislador criou mecanismos de defesa da posse em si. Mesmo que não seja configurado isso, existem institutos que defendem e que visam assegurar a posse, puramente a posse pela posse, ainda que em face do legítimo proprietário. Então veja, se você tem a locação de um bem imóvel, por exemplo, e você vê que o proprietário ele está atrapalhando a sua posse, veja, então imagina, né? Você alugou um apartamento e aí o proprietário diz, não, eu sou o dono, então eu vou aparecer no seu apartamento a hora que eu bem entender, eu vou fazer inspeções lá a hora que eu bem entender, se eu for expulso da minha casa, né, briguei com a minha mulher, então eu vou para o meu apartamento a hora que eu quiser entender, porque afinal de contas eu sou o proprietário e você é um mero locatário. Veja, aqui a gente está falando de uma situação em que uma pessoa tem a posse, ou seja, aquele domínio útil da coisa, e o outro é o proprietário. A gente vai ver que no caso da locação, ambos vão ter espécies diferentes de posse. Mas trazendo aqui para o nosso exemplo, o que importa é o seguinte. Se o proprietário estiver atrapalhando a posse do locatário, que paga por isso e que tem direito, porque é decorrente de relações obrigacionais, né? Então veja, ele tem a obrigação de pagar. O locador tem a obrigação de garantir que ele possa fruir da sua estada sem tormentas. Então, se ele começa a inobservar esse dever no contrato de locação, existem mecanismos que permitem a defesa da posse do locatário em face do real proprietário do imóvel, no caso do locador. Ademais, a gente vai ver que existem ações e que até o próprio invasor, vamos imaginar, se esse invasor, olha só a situação, ele está lá, ele invadiu um prédio, vamos imaginar. Passou um tempo, vamos imaginar que passou 15 dias, um outro invasor tentou tomar-lhe a posse e retirou-lhe de lá. Foi lá e invadiu o prédio que tinha acabado de ser invadido. Uma terceira pessoa foi lá e fez isso. É possível que essa pessoa ingresse no Poder Judiciário e exija a retirada do novo invasor. Olha a situação, olha como que a posse ela tem bastante importância e dela decorrem diversos efeitos e reflexos. Pelo simples ato de você ter a posse, eu invadi, eu passei até a posse, eu passei a ter o domínio útil econômico daquela coisa, concordam? Então, pelo simples fato de eu ter a posse pela posse, mesmo que eu seja um invasor, eu posso me defender e eu posso me valer do Estado juiz
ingressar com uma reintegração de posse em face de alguém que também está na minha situação de invasor. Só que por ser posterior, ele violou a minha posse. Aí é evidente que não se está a negar que o proprietário depois vai poder entrar com ações contra todas essas pessoas. Mas num primeiro momento é possível que o invasor defenda-se da posse de outro invasor. É muito importante a gente ter bem conceituado e bem aclarado esses conceitos atinentes à posse, ok? Bem, a gente também tem que fazer uma última diferenciação aqui para essa aula, que é entre posse e detenção. A posse, ela é aquilo que vai trazer todas as consequências jurídicas que a gente vai conversar a partir das próximas aulas. Enquanto a detenção, ela não vai ter diversas dessas consequências jurídicas. Todas as consequências jurídicas da posse são, via de regra, benéficas para aquele que é o possuidor e que não é incomodado pelo proprietário, por exemplo. Né? Por exemplo, o usucapião, a possibilidade de você retirar a propriedade daquele que permaneceu inerte e tomar para si, por meio do devido processo e reconhecimento do Estado juiz. No caso da detenção, isso não é possível. Então, são situações em que o ordenamento vai desqualificar essa espécie de detenção física. Então veja, há uma detenção física, há um domínio da finalidade econômica, então você vai dizer, é posse. Não, não é posse, é detenção. Ah, mas qual que é o critério? O critério é o sistema, o ordenamento jurídico quis assim. O legislador assim pontuou e, portanto, é assim que vai ser. Então vejam que o critério ele não é técnico e o que torna muito mais difícil o nosso estudo sobre a posse, porque são situações que o legislador vai colocar e que vai dizer não é posse, é detenção. Ah, mas como é que eu diferencio isso? Não tem lógica aparente, né? Até existe uma lógica, mas na verdade não é uma coisa assim tão técnica, né? São situações em que o legislador descreveu. Por exemplo, ele vai dizer, atos de mera tolerância não induzem a posse. Então, se você, por exemplo, contrata um caseiro e ele permanece ali por 20 anos na condição de caseiro, recebendo remuneração, etc, etc, ele nunca vai poder usucapir aquele imóvel. Por quê? Porque ali ele não vai ter posse, ele vai ter detenção. Ah, mas por que é posse e não é detenção? Porque o sistema, porque o ordenamento, porque a nossa legislação assim quis. Então, é importante também ter esse conceito, inclusive a ideia de que a distinção ela não se dá por critérios tão técnicos, mas por critério de eleição política do legislador que positivou assim em um ou outro sentido, ok? Na próxima aula a gente continua o estudo da posse. Antes de fechar mais uma aula, eu gostaria de pedir para vocês que continuassem ajudando na divulgação e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.